E olha, vamos falar de uma iniciativa importante. Os ex-ministros do Meio Ambiente, Carlos Mink, Edson Duarte, Gustavo Krause, José Carlos Carvalho, Isabela Teixeira, Marina Silva, Rubens Recupero, Sarney Filho e José Goldenberg divulgaram carta em que afirmam que o país vive inédito momento histórico de aviltamento e ameaça à democracia consagrada na Constituição de 1988, de parte do próprio Poder Executivo por ela constituído. Esse é um trecho da carta. Bem, é a segunda vez que isso ocorre. Você deve se lembrar, a primeira delas foi um evento organizado pelo IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP, em maio do ano passado. Inclusive, nós falamos desse assunto, você deve se lembrar. Fazendo referência à reunião de 22 de abril passado, a carta menciona que o ministro Ricardo Salles confessou de público o que pode caracterizar crime de responsabilidade por desvio de função e poder, ao revelar o verdadeiro plano em execução por este governo, que é passar a boiada sobre a legislação socioambiental, aproveitando o momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid. Vamos tratar das possíveis repercussões dessa carta, uma iniciativa importante, né? Vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, na sua avaliação, isso pode ter algum efeito prático na permanência do ministro Ricardo Salles? Bom, vamos tomar como exemplo o agora ex-ministro Abraham Weintraub. Ele já vinha sendo criticado pelos parlamentares e integrantes do próprio governo, e ele se manteve por mais tempo por ser um dos ministros do chamado grupo ideológico, como é o caso de Ricardo Salles. Mas no final ele acabou sendo demitido pelo presidente Bolsonaro. O Weintraub cometeu um grave erro ao criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal na reunião de 22 de abril e depois continuou insistindo nesses ataques. Nessa mesma reunião, Ricardo Salles falou, como você mencionou, em abrir a porteira para deixar passar a boiada sobre a legislação socioambiental. E segundo a carta divulgada pelos ex-ministros do Meio Ambiente, essa manifestação ela pode ser caracterizada como crime de responsabilidade. Então, a situação do ministro Ricardo Salles não pode ser considerada das mais tranquilas. Eu vejo que há pressão dentro do próprio Congresso para a substituição do ministro. É um ministério importante, o Bolsonaro está buscando o apoio do chamado Centrão, e certamente parlamentares estão de olho nessa cadeira do ministro do Meio Ambiente e têm criticado, ainda que veladamente, a atuação do Ricardo Salles. Então, eu não considero uma situação tão tranquila quanto poderia se imaginar. Agora, dá para a gente fazer um resumo da situação ambiental hoje? Bom, esse governo realmente é muito cheio de polêmicas, e a área ambiental inclusive, não é? Então, Roxane, a situação ambiental ela é cada vez mais preocupante. Ela está pior do que era no ano passado, né? Os avisos de desmatamento na Amazônia, segundo o INPE, passaram de 1.511 km² em 2019 para 2.032 km² este ano, considerando aí os meses de janeiro a maio. Isso demonstra um aumento de 34% entre esses dois períodos, né, de 2019 e 2020. Então, se o desmatamento no ano passado já foi muito intenso, esse ano ainda ele tem sido mais intenso. E notícia do site do jornal Folha de São Paulo informa que o IBAMA recorreu de decisão que o obrigava a fiscalizar áreas críticas na Amazônia. Ou seja, parece uma coisa incrível, o IBAMA contestando, né, uma ação que foi iniciada em abril pela Força Tarefa Amazônia do Ministério Público, e essa ação exige a execução de estratégias previstas pelo próprio IBAMA no seu Plano Nacional de Proteção Ambiental para 2020. Então, o IBAMA fez esse planejamento, não cumpriu, a Justiça arguiu ao IBAMA a respeito disso, determinou que o IBAMA cumprisse isso e o IBAMA recorreu, quer dizer, uma situação muito inusitada. E em relação ao saneamento básico, que desperta especial atenção
nesse momento em que combatemos a pandemia, basta visitar o site do Ministério do Meio Ambiente. Se a gente clicar no link Saneamento e Qualidade das Águas, aparece apenas uma foto de uma área com palafitas, não há menção a projetos ou ações que estejam sendo desenvolvidas, né, ou estejam em planejamento. E o mesmo ocorre com áreas contaminadas e áreas verdes urbanas, ou seja, um ministério com poucos projetos e ações efetivas. Então, ele tem deixado muito a desejar desde o começo passado. Na verdade, ele vem promovendo um desmonte, né, das estruturas de fiscalização. Enfim, o Ministério ele está muito reduzido em função do que ele já foi. O presidente Bolsonaro, quando ele estava montando os ministérios, ele já sinalizava com isso, porque a intenção original dele era transformar o Ministério do Meio Ambiente numa secretaria vinculada ao Ministério da Agricultura. Mas o setor do agronegócio alertou, falou, olha, se isso acontecer, a gente pode ter um prejuízo muito grande em relação às nossas exportações. Mas, na prática, o que ele vem fazendo é basicamente isso. Ele vem reduzindo, né, o Ricardo Salles, a importância do Ministério, transformando-o praticamente numa secretaria sem grandes ações, sem grandes projetos, fica ali algo inerte. Né? Ou seja, ele recebendo críticas, falta de programa de planejamento, de repercussão positiva, enfim, que repercussões isso tudo pode ter, digamos assim, nos próximos meses? Roxane, a gente sempre tem comentado, quando fala da Amazônia, da atuação no Ministério do Meio Ambiente, a gente comenta que esses problemas ambientais, eles podem repercutir negativamente nas nossas exportações agrícolas, principalmente para o mercado europeu, que é muito sensível a questões ambientais. E o mercado europeu, ele vai emergir, ele já tem uma tendência em alguns países, né, uma tendência protecionista grande do setor agrícola. A França, por exemplo, ela é muito protecionista em relação ao seu setor agrícola. E a Europa como um todo, a União Europeia, deve emergir dessa crise do Covid-19, da pandemia, ainda mais protecionista, no sentido de tentar reativar a sua economia local. E ela pode efetivamente utilizar essas questões ambientais, como uma forma de justificar um embargo às exportações de produtos brasileiros. Se isso não ocorrer por parte da União Europeia ou de governos de uma maneira isolada, isso pode ocorrer por parte dos consumidores, que podem acabar privilegiando os produtos locais em detrimento aos produtos importados, e tendo também como justificativa essas questões ambientais. Mas sempre que isso é colocado, vem aquela fala de que, não, mas o nosso principal mercado é a China. Então, se a União Europeia reduzir as importações, a gente acaba vendendo mais para a China. Mas, esta semana, segundo o jornalista Jamil Chad, correspondente colunista do UOL, um alerta enviado pela Embaixada do Brasil em Pequim dava conta de que o Itamaraty admite o risco de que as exportações nacionais de carnes para a China sejam alvo de barreiras sanitárias. Segundo a coluna, as autoridades chinesas elas poderão eventualmente impor restrições à importação de produtos brasileiros ou solicitar maiores informações sobre medidas preventivas adotadas pelos frigoríficos para evitar a contaminação dos alimentos pelo Covid-19. Não que, veja, a carne seria vamos dizer assim, um vetor direto, né? O gado seria contaminado, não é isso. É que eles temem que na manipulação, né, no processamento da carne, esse produto possa servir de vetor para a reintrodução do vírus na China. Parece que teve uns embarques de salmão em que se verificou essa possibilidade, então as autoridades chinesas estão com a possibilidade de erguer barreiras sanitárias, não são barreiras ambientais, são barreiras sanitárias à importação de alimentos, tendo em perspectiva essa possibilidade de reintrodução de vírus,
Inclusive, como comenta o Jamil Chad, existe a possibilidade de pequenas mutações do Covid-19 terem sido geradas na Europa e há a possibilidade de que elas, ou há o temor de que elas sejam introduzidas na China. Então, caso isso ocorra, a gente pode ter um problema sério de colocação das nossas commodities agrícolas no mercado que é o nosso principal consumidor. Então, essas questões ambientais que podem afetar nossas exportações para a Europa, elas devem ser muito verificadas e a gente tem que ter atenção a isso, porque o comércio internacional ele pode não emergir da mesma forma após essa pandemia. Vamos continuar acompanhando o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, e também tem o canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Vai lá, acompanhe os nossos bate-papos semanais, além de publicarmos no Jornal da USP, tem também no YouTube, você pode conferir, há muitos temas sobre meio ambiente. Professor, muito obrigada e até a próxima semana, até sexta-feira que vem. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.